Mandada, Catu, a Fazenda Turnê aqui pela nossa região. E na segunda-feira, às 19h30, ela estará aqui nos prestigiando. Então, vocês estão todos convidados, tragam amigos, nesse momento, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a presença de todos, especialmente das pessoas das casas espíritas co-irmãs que estão aqui presentes. Não vou citar nomes porque posso esquecer, não é? E dizer que é de imensa alegria. Quinta-feira nós tivemos um trabalho muito produtivo, muito. Eu saí daqui leve, foi a equipe, semeadores, que eu monitor Francisco, que eu só chamo Chico de Freude, e hoje renascer, cujo monitor deve ser Chico de Freude, né? Porque deu um monitor Adalberto Neto, mais conhecido como ele. Temos aqui também presente a coordenadora do EGE, Rosiane Massarió, e a coordenadora dessas turmas, que eu acho que agora já estamos quase chegando à 20ª turma. Está próximo, né? Então, passo agora para o monitor da turma, Adalberto Neto. Boa noite. Boa noite. Eu hoje vou falar muita coisa, não, vou deixar para eles estudar, lerem, né? Estão bem animados. Né? Então, hoje vocês vão gostar. E agradecer a presença de todos, né? Queria avisar também que além do nosso grupo tem 6 meses já estão apresentando. Então, agora vai começar mais uma turma, a gente precisa subir na primeira. Então, vem ajudar. O seu Antônio não está aqui, mas junte-se a nós. Então, vamos começar com a prece. Tá? Vai ser um poema. E eu queria que todos prestassem atenção e sentissem. Sentissem todo o nosso seminário, o fundador. E é isso aí. Depois da prece doce e tronegante, onde a luz do conforto surge acesa, vem ouvir o gemido de tristeza da miséria que a noite afoga no canto. Contemplarás, velhinhos de alma presa, as algemas de angústias e desencanto, e crianças que o frio envolve, enquanto mães fatigadas tremem de certeza. Ora, e traze o consolo que te invade, ou flama de alegria e caridade, onde espinhos e lágrimas te vises, e entenderás na fé viva e sincera, que a presença de Cristo nos espera, entre as chagas dos grandes infelizes. Poesia de Alta e César. Ora e fé. Faz parte do grupo eu, Nath, Eliane, que leu o poema, Camila, Carol, Márcia, Jéssica, Miguel, Deise, Samuel ausente e Raquel também no motivo superior. O nosso grupo apresentará o seminário do livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Humberto de Campos. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês a missão do Brasil como pátria do Evangelho, formando os fatos que ocorreram durante a nossa colonização, elucidando esses fatos como através da visão espírita. E para iniciar, vem aqui de Carol, Camila e Jéssica. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta.
somente terrena, e sim um plano invisível, aonde se elabora todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Tudo inicia quando Jesus se depara com os acontecimentos provenientes das guerras das cruzadas, encheu o coração de amargura e tristeza, e ao presenciar o estado decadente da humanidade, após escutar as sábias palavras de Eliú, um dos seus mensageiros, decide implantar no Brasil a Terra Santa, marcada pelas estrelas da cruz, a árvore do seu Evangelho. Ali floresce um povo humilde e fraterno, contendo os elementos indígenas, negros e brancos, que formam o pedestal da pátria do Evangelho. Somente a figura do português navegador, do filósofo, mas também a figura dos degredados, que Humberto de Campos traz às vezes. Quem eram os degredados? Os degredados foram aqueles portugueses exilados de seu país. Foi quando naquele período ele cometeu algum ato que representasse um crime, né, e eram trazidos para outras terras e foram trazidos aqui também para as terras brasileiras, para aqui pagarem pelos seus crimes. Só que muitos vinham lá injustiçados e chegavam aqui com sede de justiça, principalmente sede de justiça divina. Né? Então, Humberto de Campos ele traz na nossa narrativa que a primeira raça que representa os pilares de formação da nossa nação são os portugueses, que representa a figura do brasileiro desbravador, do brasileiro sedento de justiça, inquietante diante das injustiças, e principalmente do brasileiro trabalhador, né? Daquele brasileiro que,
Então, né, como a Jéssica falou, eu falei já, ele ia pedir para os portugueses uma missão de encaminhar Portugal ao caminho que seria a colonização do Brasil. A missão dele foi muito importante, mas para nós a missão de Ismael, que é o mensageiro de Jesus, foi ainda mais importante, porque Jesus deu a ele a missão de ser o governador da pátria do Evangelho. Então, sob esse lema Deus, Cristo, Caridade, Ismael e sua falta de companheiros espirituais, eles tomaram várias medidas para que esse ideal de Jesus fosse concretizado. Então, ele encaminhou aqui ao terrestre vários espíritos com diversas missões, tanto espíritos santificados, como, por exemplo, os jesuítas, quanto os espíritos que precisavam de redenção, como os negros africanos. E tudo isso com o propósito de que esse ideal de Jesus fosse concretizado aqui. E o seu consolo, suas inspirações não foram destinadas somente àquele povo sofredor, mas também aos pecadores, aos reis e às figuras importantes do Brasil naquela época. Então, por exemplo, como eu falei, os espíritos santificados que vieram aqui na Terra são os jesuítas. Os jesuítas naquela época, os jesuítas não, em geral, a Igreja Católica, o interesse da Igreja estava vinculado ao Estado naquela época, né? Que era assim, tinha um interesse muito voltado para a ganância, para o poder e para o fanatismo religioso. Isso é o que bem passa nos livros de história. E a gente tem essa visão que o livro desconstrói. Porque quando a gente lê o livro, a gente vê que na verdade, os jesuítas são espíritos santificados e que vieram aqui na Terra com uma missão muito importante, que é justamente pregar a verdade, o desprendimento dos bens materiais. Inclusive, um dos jesuítas que é muito relatado no livro de histórias, também foi relatado no livro de Humberto de Campos, é José de Anchieta. Então, Camila agora vai falar um pouquinho sobre ele. José de Anchieta é um célebre padre cuja vida foi dedicada apenas ao ensino e sacerdócio. Porém, muitos historiadores relatavam sua vida através da sua severidade, onde, quando as pessoas forem estudar um pouco sobre a sua história, não conseguissem observar a severidade, não conseguissem observar as verdades do seu coração e a profundeza dos seus sacrifícios. Dentre alguns dos opositores, podemos citar Marquês de Pombal, um dos missionários encarnados que não conseguiu realizar a sua missão, devido às suas redes de comportar riquezas tais falhas que conseguimos ver atualmente cada um de nós que pecamos diariamente. Dentro dos seus feitos terrenos, podemos citar a expulsão dos jesuítas. Bom, as meninas trouxeram a figura dos jesuítas, né? E que vieram passar a palavra, naquela época, a palavra de Jesus. E essas pessoas que vieram receber, primeiramente, os ensinamentos da palavra aqui nas nossas terras foram os indígenas, né? Os indígenas, que na nossa narrativa também é chamados de silvícolas, eles foram almas, né? Almas bem-aventuradas, humildes, simples, né? Que foram chamadas para ajudar na edificação da nossa pátria. Chega um momento que os indígenas eles passam por um momento de sacrifício, de sofrimento, porque diante
Ismael e suas falanges, ele exerceria uma personalidade de trabalhador, de justo para os povos que estavam aqui na terra, principalmente os índios. E esse exemplo dele seria principalmente para os portugueses que estavam aqui no Brasil e que controlavam as atividades da colônia. Esse invasor de bom coração, ao qual eu referi anteriormente, foi ninguém mais do que José Mário de Nassau, conde e príncipe holandês que estabeleceu boas relações entre os brasileiros e holandeses. Concebeu empréstimos a senhores de Gens para recuperar a produção açucareira e promover a tolerância religiosa entre calvinistas, judeus e católicos. Assim, na narrativa do livro foi muito difícil, né, para mim, desconstruir a visão do negro escravizado. Porque durante a nossa vida escolar, durante a vida acadêmica, a gente aprende o quê? O sofrimento a qual o negro foi submetido. A escravidão, os anos de sofrimento, todas as crueldades e atrocidades possíveis que foram feitas pelos europeus, e no nosso caso pelos portugueses e os índios. Só que Humberto de Campos, ele traz a sua narrativa que os negros escravizados nada mais foram do que espíritos, espíritos rebeldes, revoltados, que trilhavam o caminho de trevas da sua própria consciência e que em outras existências haviam evoluído intelectualmente apenas pela ciência, mas não eram pobres de amor, de humildade. E em um diálogo com Ismael, Jesus permite da comissão a Ismael de convidar, de chamar esses espíritos para ajudar a edificar a nossa pátria. E esses espíritos, eles aceitam essa missão, esse trabalho com uma grande coragem, como forma de remissão de suas almas. Então eles reencarnam nas terras africanas, e para cá são trazidos como escravos, os portugueses como escravos. Só que sua narrativa também, Humberto de Campos, ele traz que os planos de Jesus não eram escravizar o negro, e sim trazê-lo a colaborar na edificação da nossa terra, da nossa pátria. Só que naquele período a ambição dos portugueses, dos europeus em geral, estava tão grande, a vontade de se eximir do trabalho pesado, a sensação de superioridade com relação ao outro, que justificava a escravidão, fez com que Portugal cometesse as maiores atrocidades possíveis com os negros. Porém, Humberto de Campos nos traz que os negros deixaram um exemplo. Os negros deixaram um exemplo não só de submissão, mas também de trabalho, de perseverança e de muita resistência diante do sofrimento. E é típico do nosso povo, mesmo diante de todo o sofrimento, eles resistiram por mais de 70 anos à escravidão. Não é verdade? E Humberto de Campos ele também traz as palavras de Jesus com relação a isso, de que o europeu ele teria a liberdade de escravizar, de humilhar o seu irmão, mas isso devido ao livre-arbítrio. Mas em algum momento eles também teriam, responderiam pelos seus atos de forma individual. Então, eu falei aqui do índio, do branco, no caso do português e do negro. E na narrativa, Humberto de Campos ele traz essas três raças como pilar na formação do nosso povo. Na verdade, o índio é seletivo para a terra, o português trabalhador, desbravador, e o negro resistente e perseverante, mesmo diante de todo sofrimento. Na verdade, típico do nosso povo. Então, aqui na Pátria do Evangelho estão reunindo aqui as raças mais sofridas, na época, e que aqui viriam contar a fraternidade. E é sobre esse olhar espiritual que a gente procura olhar essas raças. Preferimos olhar apenas pelo sofrimento. A gente não sabe se hoje nós não somos o negro escravizado ou esses na verdade. Então, eu me emocionei porque é muito difícil falar do negro. A gente ainda guarda muito rancor, muito ódio por toda essa escravidão, mas a gente também tem que procurar ver que outras vidas foram feitas para hoje nós respondendo individualmente
ele recorre a mudar na Terra, né, reencarnar na Terra, espíritos que têm características desbravadoras, heróicos, e que também apresentavam características de bondade, mas que precisavam vir justamente em benefício próprio. E esses espíritos, eles vieram como expedicionários, que são conhecidos, né, como os bandeirantes. Esses bandeirantes tinham como principal missão desbravar as matrizes do Brasil e assim desenvolver as cidades, e também explorando principalmente pedras metais preciosas. Dentre esses bandeirantes, podemos citar Fernão Dias, cuja missão fora ser o chefe da expedição mais difícil de todas, onde a sua coragem fez de surgir um novo caminho para todos os espíritos. Dentre seus feitos terrenos, podemos citar a reintegração dos jesuítas, que ficaram 13 anos afastados. Nesse período, a exploração de Portugal tinha se intensificado no Brasil e a população encontrava-se contaminada por pensamentos liberais, dando-se início à Inconfidência Mineira, liderada pelo consagrado herói nacional Tiradentes, que lutou pela independência da nossa pátria e mostrou coragem ao encarar sua cruel morte. Então, como Camila falou, Tiradentes passou por uma morte muito cruel, né? Dona Maria I, se não me engano, que destinou ele a ser enforcado e posteriormente esquartejado por. Então, ninguém sabe é que Tiradentes, ele, na encarnação passada, ele havia sido um inquisidor muito cruel. E ele veio justamente naquela época, reencarnou como Tiradentes aqui, para poder pagar por esse pecado que ele havia cometido anteriormente. E mesmo após o desencarne, ele se uniu aos Caminhos de Ismael e começou a inspirar pensamentos liberais e fraternos nos comandantes da pátria do Evangelho naquela época. E foi inclusive através dessas inspirações que Dom Pedro declarou, né, às margens do Ipiranga o grito de independência ou morte. Dom Pedro I teve um governo provisório e curto, porém encontrava-se vislumbrado com poder sobre o território brasileiro. Apesar de ser um espírito fraco e doentio, foi escolhido por Ismael pelo justo fato de reencarnar o princípio da autoridade, onde as suas falanges houvesse de recorrer a todos os elementos possíveis a fim de evitar uma guerra civil no país. Então, com a declaração da independência, Jesus e Ismael viram a necessidade de organizar o país politicamente e socialmente, mas com exemplos de justiça, de honestidade. Então aí Jesus chega aos seus seguidores, né, Longinos, e pede a Longinos para que ele reencarne aqui na Terra como imperador Dom Pedro II. E para quem não sabe, aqui em Longinos, ele foi, em outras encarnações passadas, foi quem acertou a lança no coração de Jesus crucificado. Então essa parte foi que eu ainda comentei com o Rose na rádio. Vai, Jéssica, finge Maria Jesus. Que eu comentei com o Rose na rádio, essa parte que me tocou no livro. Porque mostra a misericórdia de Jesus, como é grande. E uma pergunta que eu queria até fazer a gente aqui. A gente não só como espírita, mas
Ismael, ele com sua ação, ele vai inspirar os espíritos, como disse Carol, a se encarnar no Brasil. Mas o que eu achei interessante ao pesquisar, que dois médicos, o Bento e o Vicente, eles não eram espíritas, eles não conheciam a fundo a doutrina, porque nem tinha sido codificada, mas eles trouxeram, como contribuição à nossa terra, a questão da homeopatia e também a questão dos pássaros e das curas. Né? Mesmo antes da codificação, mesmo antes deles conhecerem, eu costumo acreditar que a ação de Deus e a ação divina em meio a toda a terra, ela acontece independente de conhecermos ou não uma ciência. Né? E ela aconteceu aqui bem antes da codificação. Né? E o interessante é que eles traziam, né, no seu, como lema, o lema de Ismael, que seria Deus, Cristo e caridade. Né? E os trabalhos que eles fizeram aqui foram de grande valia, por conta dessa doação, porque eles se doavam inteiramente ao serviço do povo, no sentido de ajuda mesmo e de benefícios. Né? E aos poucos, né, aí dá um salto maior, surge a codificação, a Europa já tem todo aquele movimento das mesas giratórias, dos passos, dos trânsitos, tudo aquilo. E o Brasil fica de fora. Aqui também acontece. Aqui também, sabe, vem acontecer. E vem acontecer muitas das coisas pela intervenção de desejo de Deus. E a gente pode, e também nessa época, há uma necessidade. Porque quando vai surgir os movimentos em várias partes do território nacional, Ismael, no alto, ele sente a necessidade de unir, né, aquilo que é, de certa forma, de espécie. Né? E um dos grupos, o primeiro grupo que teve essa missão de indução, de união, de estudo mais centralizado, foi um grupo que recebeu o nome de Grupo Confúcio. Era um grupo que teve uma existência breve,
exaltados, e ele consegue realmente fazer trabalho, uma consolidação e uma função. Realmente, os grupos que eram expressos, hoje tem um núcleo que orienta a todos, que seria a questão da federação. A gente também pode ressaltar que, mais uma vez, diante dos acontecimentos, esse movimento ele vai sofrer com as intervenções, tanto espirituais negativas, que de certa forma influenciam as pessoas de dentro, para que o projeto divino não aconteça. Mas o livro deixa claro que, apesar de todas as intervenções, de todas as dificuldades enfrentadas nessa época, Ismael saiu vitorioso. Porque ele nunca deixou de trabalhar em favor do Evangelho, para que realmente o Evangelho e o Brasil realmente se consolidasse como pátria do Evangelho. E o Brasil realmente fosse essa pátria do Evangelho. Né? E uma das coisas que a gente pode, que eu achei muito marcante ao ler o livro, foi que o autor ele vai fazer um paralelo. Ele vai dizer que a Europa, na época da codificação e dos estudos espíritas, ela vai trazer em si ela vai se preocupar muito com a questão do estudo, da ciência, da filosofia, né? As manifestações de, muitas vezes, as mesas eram feitas e eles cobravam por isso, né? As reuniões. E o Brasil vai ser diferente, porque o Brasil, e eu me lembrei de uma passagem do Evangelho, quando Jesus fala, né? O que de graça recebeis, de graça deveis dar. Então, o dom que eles receberam, que esses pioneiros, esses que deram início, que eles receberam de Deus para fazer com que o Brasil realmente fosse, se tornasse a pátria do Evangelho, eles disponibilizaram gratuitamente, né? Sem exigência. E eu acho que o grande diferencial e a força maior do nosso país como pátria do Evangelho é exatamente aquilo que a gente faz, mas faz porque é gratuitamente, é porque eu recebi um dom de Deus e eu quero partilhar com quem mais precisa, com o necessitado. E outra coisa interessante, que esse processo até os dias de hoje, ele foi vagaroso e de outra forma não poderia ser. Pelo simples fato de Jesus não se atém às questões, eu creio que mais políticas, ou a missão do Brasil ela vai além disso, né? A missão dos países, a missão. E eu acho interessante aqui que esse movimento, nesses primórdios, ele conseguiu resgatar e trazer aquilo que aconteceu no tempo de Jesus, né? As curas, as experiências de Deus, as manifestações divinas. Jesus, quando caminhava no meio do povo e curava, Jesus, quando falava às pessoas do amor de Deus. Então, tudo isso Jesus conseguiu, com o auxílio de Ismael, trazer para cá. E tudo isso aconteceu. E tem acontecido ao longo dos anos, né? Não aconteceu lá atrás, acontece ainda hoje. Né? Acontece ainda hoje, acontece porque sempre vai existir alguém que disposto a se colocar a serviço. Sempre vai existir um espírito que vai querer. Já tem dois grandes exemplos. É assim que eu mais tenha sido tantos outros que se colocaram a serviço, tantos outros que a gente não, tantos nomes que a gente nem sabe, e que existiram, mas que se colocaram a serviço do Evangelho, para que realmente, e hoje eu posso, depois de ter lido o livro, é que eu falei realmente, porque
uma nação onde as raízes da semente se cortariam e que os frutos demorariam a vir na colheita. E aí começam as sociedades espíritas no Brasil, sobre esse lema. E diz Humberto de Campos, em sua obra, que o Espiritismo tem como característica principal reviver o cristianismo na sua mais pura essência, que foi relegado nos países europeus por conta do materialismo, por conta dos desvios da época, e fazendo um paralelo com os mandamentos de Jesus, no Sermão da Montanha, onde ele fala: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O Espiritismo volta sobre a codificação de Kardec e a instrução dos espíritos superiores falar: fora da caridade não há salvação. O Cristo volta e fala isso. E o país recebe como lema Deus, Cristo e caridade. E aí, pensamos juntos, reflitamos. Se esse país realmente não tem um propósito, uma missão, qual seja diferente do Evangelho. E Emmanuel, em seu prefácio, também elucida, falando, expressando, dizendo que o Brasil toma-se a responsabilidade de ser o celeiro, de ser o berço dos espíritos que aqui nascem para ser acolhidos e assim, geração após geração, essas almas se regenerarem. E é através da caridade, como disse antes. A caridade que, na verdade, ela é a junção, ela é o conjunto das virtudes em ação. E então, citando Haroldo, nas suas gloriosas inspirações, através de informações de médiuns sérios dentro do movimento espírita, ele fala: se o Cristo assim quisesse, tendo a chave da reencarnação, aqui nasceriam espíritos que em 30 anos dariam um salto na moral do país. Quando eu li essa frase de Haroldo, essa citação de Haroldo, eu refleti que muitas pessoas acham que o Brasil não é a pátria do Evangelho por problemas econômicos, sociais, políticos, culturais. Mas que crise, que problema é esse? Será que não está regenerando também? Será que esse Brasil ainda não é um celeiro? É um celeiro do Evangelho, porém também é hospital, onde se curam almas, é escola onde se educa e também purificação. Um espaço de purificação para esses espíritos que aqui chegam. Então, é da lei o progresso e a moral, gradativamente. E nos aspectos materiais, que é mais visível aos olhos, é mais divulgado pela mídia, pela imprensa, os aspectos dos avanços tecnológicos, intelectuais, tecnológicos, que o país se desenvolveu ao longo dos séculos, percebendo através dessas histórias como viviam nossos povos, como foi contado da escravidão, o país avançou, mas ainda tem muitos problemas a enfrentar. Porém, dentro dessa perspectiva
transformariam. E um país só se educa, um país se melhora através da educação, através da ética dentro do trabalho, através da organização, da administração reta, distribuindo bem as rendas. Mas temos capacidades para isso. Temos plena capacidade para isso. Pois os governantes que lá estão, eles são, vamos dizer assim, primores da intelectualidade. Eles têm capacidade de desenvolver, sim, porém, é o seu povo que transforma a nação. Não esperemos dos políticos, dos governantes, dos sacerdotes, porque a transformação moral é que vai transformar a educação, depois as outras áreas, mas quem faz esse processo primeiro somos nós. E como diz um filósofo, fugiu o nome agora, Karnal, ele fala que não existe nação ética e um governo corrupto. E não existe um governo ético com a nação corrupta. Fazendo um paralelo com isso, dentro da história que não foi nos contado, eu comparo o Brasil com um jovem que completou a sua maioridade. Como todo jovem que completa a sua maioridade, muitos aspectos do seu comportamento imaturo, inábil, muitos aspectos que precisam ser desenvolvidos, ainda é mais marcante, porém, há nele a esperança, a vivacidade de perspectivas melhores. E esse país realmente, eu tenho muita esperança dentro de mim. Eu tenho muita esperança que vamos conseguir. Mesmo com esse jovem galgando, errando, tropeçando nos mesmos erros, mas nunca perdendo a sua grandeza aqui implantada pelo Cristo. Pois aqui não houve guerras, nem derramamento de sangue, conflitos internos raciais, de grandes expressões, temos problemas sim a resolver, mas se compararmos a outros países, não houve guerras raciais, religiosas. Por quê? Porque precisaria essas religiões se unirem, esses povos se unirem, para então se formar esse ideal de evangelho. E aqui eu cito para vocês algumas questões, mesmo dentro da religião. O que as religiões estão fazendo? O que as religiões estão propondo? Como proposta mesmo para nós, somos o maior país católico do mundo, o segundo maior evangélico e o maior país espírita do mundo. São dados. E essas religiões, apesar das diferenças de ideais, apesar de diferenças de profecias, elas têm em comum um projeto para o país. Projetos que nós podemos ver para os jovens, de ação social, projetos característicos que nós podemos ver em favor da vida, a campanha da paz. E aí, citando alguns exemplos desses missionários que vieram aqui para o Brasil, que são exemplos para todos nós, Chico Xavier,
Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo, irmã Dulce, e Divaldo Franco e irmã Dulce, que exemplo de união, dois amigos que eram fraternos entre si, diz histórias que se recebia na mansão do caminho materiais, e Divaldo doava para a irmã Dulce, para o hospital, a fundação de irmã Dulce, se não me engano, Santo Antônio, isso. E aí, nós percebemos que essa união, ela realmente foi concebida primeiramente do alto. E para finalizar minha fala, nos perguntemos o que nós estamos fazendo dentro da nossa família, da profissão, nos aspectos religiosos, e dentro da nossa profissão, e tem que se imperar o dever do cidadão que cumpre a sua missão e não faz ao outro aquilo que não quer que faça a si mesmo, mas ainda faz ao outro aquilo que gostaria de fazer consigo mesmo não recebendo. Dentro da família, recebemos muitas vezes parentes que contraímos dívidas do passado, resgates não resolvidos, e que agora temos a oportunidade de exercitar isso. Dentro da religião, as pessoas que são responsáveis pela mensagem evangélica, seja na católica, na evangélica, no espiritismo, são instrumentos da mensagem de Deus. São instrumentos da mensagem do alto. E não devemos nos encantar, não devemos glorificar o instrumento, nem o mensageiro, mas sim a mensagem, aquilo que realmente importa, que é a mensagem, é o Evangelho e é o divino em nós. Então, irmãos, estamos aqui e eu encerro perguntando: se o Cristo aqui viesse novamente a esse espaço, como na época onde com Elio ele decidiu que ali seria a pátria do Evangelho, se Jesus chegasse aqui hoje, o que daríamos a ele? O que ofereceríamos? O que estaria na nossa cesta, no nosso coração? O que falaríamos para Jesus? O que nós diríamos para Ele? Eu diria assim: Jesus, mestre amado, estou tentando, é muito difícil, as provações existem, mas vale a pena. E se lembrem disso, no coração de vocês, vale a pena sermos melhores, vale a pena amarmos na dor, vale a pena viver o Evangelho, porque o Brasil somos nós e a pátria do Evangelho está em mim. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Passo a palavra para a irmã Márcia, que ela vai recitar um poema. Márcia, agora a gente vai passar para outra parte da noite de hoje, que é o passo do Antigo. E depois, a Márcia vai vir com o poema de Alta de Souza. Alta de Souza, que nasceu no dia 12 de setembro de 1876, desencarnou no dia 7 de fevereiro de 1901, aos 24 anos de idade. Vítima de tuberculose, uma das suas principais obras foi o livro Ouro. E sua obra mais recente foi uma poesia dedicada a Dutra, recebida pelo médico Bruno Travassos.
Não por acaso, Haroldo ministrava a palestra também para todo mundo. Acabou ela falar, mas que a primeira foi dela, que Eliane, né, reclamou, e nós vamos terminar também com nada. Então, agradecer, né? Não tenho que falar. Enquanto eu aprendo, né? Aí eu venho agradecendo a avó deles, né? Minha avó e minha mãe, a Sandra. E a bisavó, que é hoje também, pela oportunidade, né? Então esses netos e seus bisnetos, né? Então, agradecer. Obrigado. Nesse momento, quem está vindo aqui pela primeira vez, nós vamos executar um passo coletivo. Geralmente, diminui a luz. E nós convidamos os nossos irmãos passistas a se posicionarem nos seus locais. Depois foram chegando outras pessoas, sintam-se também agradecidos por estar aqui presente. Convidar para a próxima quinta-feira, que é outro grupo do EG que vai apresentar. Que grupo? Você lembra-se? É o grupo... É de Adriana? De Adriana A gente costuma assim, nomear pelo monitor, né? O grupo de Adriana que vai estar apresentando. E agradecer a vocês, se você já está incluído aqui, vai se apresentar depois, que é a prece. Agradecer a vocês. Que bom que eu vivi, que eu estou aqui encarnada, porque se estivesse desencarnada, com certeza estaria aqui. Porque como fui aluna, minha professora tem uma das minhas provas aqui de evangelização, Marleninha, que é minha professora, como estou aqui desde criança, estou assim, desde quinta-feira, eu estou muito feliz. Tá? Eu queria ter os filhos assim. Assim, queria ter assim, Chica disse que dizia assim, né? Queria ter os filhos assim. Foram brilhantes. Quem leu o livro, eu acho que quem não leu, entendeu perfeitamente nos detalhes. E para a gente que leu, a gente estava vendo assim as páginas do livro com detalhes de riqueza de vocês, de trazerem essa missão do Brasil e essa responsabilidade nossa que reencarnamos
né, onde foi descoberto a pátria do Cruzeiro, né, nós somos baianos, nossa responsabilidade é muito baiana. Agradecer a Neto e Enigma, uma de vocês, porque eu sei que demanda estudo, todo mundo trabalha, a dedicação de se debruçar, estudar. E como vocês trouxeram, com leveza, com beleza, com segurança, nessa noite de hoje. Então, parabéns. Eu gostaria que nós aplaudíssemos mais uma vez. Reforçando que estamos abrindo mais uma turma do ESG. Olha, essa turma foi janeiro, não foi? Março. Que em maio teve o aniversário da União e eles não participaram. Teve alguns que ficaram sentidos porque ainda não puderam participar do aniversário da União. Também o aniversário da União foi uma semana, 10 dias de palestra, todas realizadas com os alunos do ESG. Quem não sabe, a sigla é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, essa turma que apresentou aqui brilhantemente hoje, a de quinta, tem um pouquinho mais tempo, né? A da quinta-feira passada, também passa, né? Menos ainda, mais nova ainda. Então, assim, desenvolvidíssimos aqui. Muito bem, já disse aqui a Rose, na Semana Espírita, nós vamos ficar sentados de cadeira, assistindo o desenvolvimento dessa turma, porque ninguém aguenta mais ver nosso rosto lá, é bom essa turma jovem que está aparecendo aí. Então, agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade, de eu ainda estar aqui encarnada, assistindo, e sei que os fundadores dessa casa, os trabalhadores dessa casa, que passaram para o outro lado da vida, estão aqui hoje vibrando, alegres e felizes de ver os nossos continuadores. Não é isso? Muito. Então. Eu queria. Acho que você sai correndo depois que nasce a cara. Eu vou deixar para fazer o sorteio no final. No final. Só que abre aí. Então, muito obrigada a todos.
quando a gente quer, né? Não fizeram nada com amuletos, com bengalas de slides, porque tiraram de dentro. Eu estou... Sandra foi e é ainda a monitora de Neto. Eu queria uma salva de palmas para ela. É muito bom quando a gente vê o fruto acontecendo, porque assim, a gente planta, dizem que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tâmaras demoram um pouquinho para dar frutos, né? Mas o EJE é um pouquinho diferente. Você vai plantando e você vai vendo o fruto, porque o EJE não é conteúdo apenas, é a vivência do Espiritismo no dia a dia, na sua vida. Você vai conhecendo a história da doutrina, você vai conhecendo e se aproximando também da sua própria história. Você vai vivenciando o seu dia a dia e aprendendo a aceitar e fazer uma desfragmentação. Porque a gente vai andando fragmentado e a gente se perde na caminhada. A doutrina espírita, na sua identidade cultural, ela vai convidando a todos nós a sermos quem somos, a não olharmos para trás com culpas, com remorsos, mas sim indo para frente, avante com Jesus, fazendo com que cada coisa, cada vivência lá atrás faça sentido aqui na frente. Quem mais aqui é aluno do EJE, que está aqui na casa hoje? Não, eu queria que vocês levantassem. Ou quem já foi aluno do EJE também, que são os monitores, que também já foram alunos. O Chico também já foi aluno, é muito novo, né? Também, os atuais, né? A vocês que estão aqui, alunos do EJE, vibrando pelos colegas e também fazendo com que o movimento espírita se dê continuidade. A vocês, o nosso muitíssimo obrigado. A vocês, muitíssimo obrigado. Porque tem casas aí, gente, podem sentar, tem casas aí que não apoiam, assim, não por maldade, mas por não acordar e entender a importância do estudo. E essa casa, graças a Deus, nós temos esse apoio dos que aqui começaram, dos que estão aqui, e Dene, seu Antônio, Vera, é muito bom estar com vocês à frente, né? Comigo, essa diretoria fica aí, olha até. Tem alguém aqui que se chama Ismael? Não. Tem alguém que nasceu no dia de hoje, dia 15, está fazendo aniversário hoje? Não, meu Deus, 15. Tem alguém dia 15? Já tem. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje na casa? Tem alguém que veio aqui hoje pela primeira vez? O aluno... É a primeira vez que está aqui conosco? Aqui você acha que podemos... nós escolhi três formas. Tem alguém aqui que já se inscreveu para a próxima turma? Tem alguém que tem interesse em se inscrever? Então tem alguém...
Eu vou, então, uma vez que a mãe do monitor quer ganhar o livro, eu acho muito justo e merecido que o livro passe para você em homenagem ao brilhante trabalho que o seu filho fez. Pedindo para fazer uma correção, você é a mãe biológica. Nós temos na segunda-feira reforçando o André Vieira, que vai estar aqui, e nós vamos começar o evento às 19h30. Ela é uma cantora lírica e essa, como o Dani bem falou, é uma homenagem da União Espírita para os trabalhadores e os alunos do EJA. Ela tem 3 CDs à disposição para venda, a custo de R$20. Está chegando o Natal, Dia das Crianças, não importa o que, mas se você adquirir para dar a alguém, está dando algo que a pessoa pode se inebriar com uma boa música. E ela não tem muitos CDs aí, mas quem tiver comprado, ela pode autografar no dia, depois da apresentação, na segunda-feira. Então, que vocês todos possam estar aqui. Eu quero agradecer ao grupo, em especial, né,